Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre todos vocês. Essa mesma paz esteja cobrindo a vida de todos nós. Estamos nos encontrando mais uma vez para conversarmos sobre o assunto que estaremos compartilhando com outros irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da Escola Bíblica do próximo sábado, o dia 8 de junho de 2024. E nós estamos continuando a refletir sobre questões relacionadas à igreja, no tema geral, como surgem as igrejas. Já abordamos diversos aspectos sobre as questões da igreja. Abordamos aspectos relacionados à doutrina bíblica ensinada, confirmada por nós nas leituras que fazemos dos registros encontrados na Bíblia Sagrada e nas doutrinas praticadas por correntes religiosas. Já aprendemos que a doutrina bíblica foi bastante afetada negativamente com práticas doutrinárias estranhas ao ensino da palavra, ao ensino bíblico. E mesmo assim, essas doutrinas estranhas, elas continuam sendo anunciadas e pregadas como se doutrinas bíblicas fossem. E a gente já abordou algumas delas, leu alguns textos bíblicos para a gente poder ter a certeza sobre o fundamento real dessas doutrinas, se é bíblica, ou se são bíblicas, ou se não são bíblicas. E já percebemos que muitas práticas bíblicas, doutrinárias, desempenhadas, cridas, ensinadas por segmentos religiosos, denominados cristãos, mas embora aludam, recorram a textos bíblicos para demonstrar a veracidade de seus ensinos, nem sempre os textos de fato confirmam aquilo que as doutrinas têm anunciado como se bíblicas fossem. E nesta oportunidade nós vamos estar falando sobre o pequeno povo de Deus, para a gente perceber que, embora milhares de pessoas da nossa geração, no nosso tempo, se manifestem como povo de Deus, multidões, verdadeiras multidões, se manifestem falando como povo de Deus, a gente vai verificar que dentro da literatura da Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar que o povo de Deus sempre foi um pequeno grupo, um pequeno povo, comparado ao grande público que professam sua crença, sua fé na palavra de Deus. E nós tomamos como texto base do nosso assunto de hoje, da nossa reflexão, carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 9, o verso 27, e falando de Israel e comentando sobre
o povo de Deus, Paulo escreveu assim: também Isaías clamava acerca de Israel, dizendo: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Eu penso que nós não temos dado muita atenção, de modo geral, para esta fala do profeta Isaías, e aqui reportada na mensagem do apóstolo Paulo. O número de pessoas cristãs é muito grande, é significativa. Abarca, compreende uma grande percentagem da população de um modo geral, mas a salvação, ela, segundo a palavra do apóstolo Paulo, quando ele se reportava ao profeta Isaías, a salvação não alcança, infelizmente, todas as multidões que professam serem adoradoras do Deus do céu. E é isso que nós vamos pensar nesta oportunidade. E na introdução do nosso roteiro, a gente se remete à palavra remanescente, porque Paulo fala, ainda que Israel, reportando aí ao profeta Isaías, tem uma população incontável, como a areia do mar, está dito lá, somente o remanescente será salvo. E aqui, então, na introdução, a gente vai lembrar que a palavra remanescente tem a ver com sobra, resto. E sobra, resto, na nossa compreensão, geralmente está ligada a uma porção não aproveitada, uma porção descartada, uma porção sem utilidade, lançada fora. Mas no sentido da palavra que nós estamos a pensar, o remanescente é uma referência a uns poucos comparado ao todo. Como está escrito aí no nosso roteiro, desse modo, e considerando que sobra e resto pressupõe uma ínfima parte de um todo muito maior, resta-nos a conclusão de que, na linguagem bíblica, remanescente é a ínfima, quase insignificante, considerando o todo, é a ínfima parte dos crentes que servem a Deus em espírito e em verdade. Então, uma pequena parte considerada a enorme quantidade que soma o todo dos que se apresentam como povo de Deus. O pequeno não deve ser, portanto, ser entendido como aquilo que se descarta, aquilo que se não aproveita, aquilo que não vai ser utilizado e, portanto, vai ser descartado, jogado fora. Por um lado, essa palavra, para nossa reflexão, ela deve ser tomada não do ponto de vista de que os números não devam nos impressionar, mas, pelo contrário, é bom prestar atenção, mas com a certeza e com a visão de que não devemos nos impressionar com multidões. Também não devemos igualmente nos impressionar com pequenos grupos. Na verdade, a questão da quantidade de pessoas servindo, proclamando o nome de Deus, não deve nos impressionar quando é muito
nem nos impressionar quando é pouco. O importante mesmo é que no nosso entendimento, a nossa vida esteja sendo pautada, conduzida segundo os parâmetros da palavra de Deus. A voz de Deus nem sempre está com a maioria, quase sempre. A voz de Deus é encontrada na minoria dentre as pessoas. Há até um ditado muito antigo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Tomada no sentido do povo de Deus, essa afirmação não se aplica, nem sempre. E a gente tem observado pela literatura bíblica que a voz da grande maioria nunca foi a voz de Deus. Ou, dizendo de outra forma, a voz de Deus nunca esteve reproduzida na voz da maioria. A minoria sempre é que tinha autenticamente a palavra de Deus com ela. Mas isso não pode ser entendido como bairrismo, ou seja, uma supervalorização. Se eu sou um pequeno grupo, então eu sou o povo de Deus. Se eu estou num grande grupo, eu não sou o povo de Deus. Não é isso. Nós não devemos pensar também em exclusivismo. O povo de Deus tem que ser uma pequena parcela. Isso é verdade no sentido do conceito, dos valores que a Bíblia fala sobre a quantidade dos fiéis servos de Deus, mas a gente particularmente não deve se impressionar e nem ficar tranquilo quando estamos participando de um pequeno grupo, ou ficar impressionado a ponto de duvidar da nossa importância e da importância da nossa pregação quando olhamos para os grandes grupos. Na verdade, a quantidade, sendo grande ou pequena, a palavra vai dizer que parece, pela pregação, de que a salvação nunca esteve na expressão da linguagem da grande maioria. Jamais devemos desprezar os grandes movimentos cristãos, nem nos acomodar com a ideia de não nos esforçar na pregação das verdades da palavra de Deus, pensando que os salvos são mesmo muito pequenos ou muito poucos. Pensando na palavra que Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, preguem a palavra em todo e qualquer tempo, e não menospreze o ministério que te foi dado. Deixe-me dar uma informação para os irmãos. Na referência bíblica, nós citamos 2 Timóteo capítulo 4, versos 12 e 14. Muito bem, a primeira referência, capítulo 4, verso 2, é da segunda carta mesmo, de Paulo a Timóteo. Mas o verso 14 não é do capítulo 4 da segunda carta. O verso 14 é do capítulo 4 da primeira carta. Ok? E então, quando Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e o verso 2, ele vai falar isso que nós já anunciamos. Pregues a palavra, insista a tempo ou fora de tempo. Na outra versão vai dizer assim: pregue a palavra, esteja preparado para falar da palavra a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Na primeira carta, Timóteo, no capítulo 4 e o verso 14, então vai dizer assim, capítulo 4
e o verso 14: não desprezes o dom que há em ti. No caso de Timóteo, Paulo diz assim: o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Ele está estimulando o jovem pastor a esquecer da quantidade de pessoas que estivessem à sua frente, a esquecer da quantidade de pessoas que fosse o seu auditório. Se tiver 5 pessoas para ouvir, se tiver uma pessoa para ouvi-lo, que ele devesse falar. 5 pessoas, fale. Se tivesse um número de pessoas bem maior, não importa a quantidade de pessoas que fosse a sua plateia, que fossem os seus ouvintes, ou que fossem os seus ouvintes. A palavra é que deveria ser a meta da pregação do apóstolo. Para nós, isso tem o mesmo valor. Não vamos nos impressionar sobre quantas pessoas estão ao nosso redor, quantas pessoas estão dentro da nossa congregação, fazem parte da nossa comunidade de fiéis. Não importa quantos. O importante é que nós estejamos falando da palavra. E a palavra que nós estejamos falando, que a gente se encontre falando, seja a palavra autêntica. É abrir a palavra e poder falar sobre ela. Irmãos, nós temos tido uma grande preocupação com o entendimento dos irmãos a respeito da mensagem da palavra de Deus. Ainda por esses dias, eu estava conversando com um irmão e ele me disse assim: ultimamente tem sido apregoado de maneira intensa doutrinas que não conferem com a palavra de Deus, doutrinas espúrias, estranhas ao Evangelho. E ele se referia à questão sobre a mortalidade ou a imortalidade da alma, a questão sobre o dia do Senhor e outras coisas mais que nós não encontramos suporte efetivo na palavra de Deus. Se existe, por um lado, uma intensificação da pregação dessas doutrinas espúrias, por outro lado, nós devemos estar atentos e conversando sempre sobre aquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina. Paulo fala a Timóteo, não pare de falar. Há poucos dias eu ouvi um certo pastor e ele dizia que alguém havia lhe questionado, dizendo para ele assim: mas você fala muito sobre lei, sobre sábado, por que você não fala outra coisa? Ele diz: muito bem, eu posso até falar mesmo muito sobre lei ou sobre sábado, mas se eu não falar, você está disposto a falar no meu lugar? Se eu não falar, quem vai falar? Isso eu achei prudente da parte desse pastor, porque, irmãos, se nós não falarmos aquilo que tem que ser falado, porque outras pessoas não estão falando, então como nós vamos deixar o povo despertado para a real mensagem da palavra de Deus, porque outros não falam? Neste sentido, vamos pensar na pregação de Jesus Cristo. Na pregação. Veja só, Jesus foi corrigido num determinado lugar, foi desprezado num determinado lugar, porque ele se dizia filho de Deus. E ele era ali questionado, desprezado, desafiado, acusado, porque ele se dizia filho de Deus. Chegava ali do outro lado, logo no outro ponto, onde ele encontrava outras pessoas, ele falava as mesmas coisas. Que ele era o Filho de Deus. Era essa mensagem que ele veio trazer. E era isso que as pessoas tinham que entender. A verdade é que nós sabemos, ele era o Filho de Deus, mas ele, naquele momento da sua pregação, estava sendo veementemente desprezado. Então, mesmo sendo desprezado, ele não deixava de falar, ou ele não modificou a sua pregação. Teve mesmo uma certa
ocasião em que os seus próprios irmãos falaram: escuta, você está falando isso, você não está vendo que ninguém, mais ou menos assim a palavra, você não está vendo que ninguém está dando bola para você, que ninguém está acreditando em você? E eles ficaram incomodados e dizem: olha, já que você não quer parar de falar disso, então vai para longe, aqui está ficando mal, está pegando mal para nós somos da mesma família e fica mal para nós, porque a sua pregação ninguém quer ouvir, fala em outro lugar. É isso, mas ele nunca parou de falar. Lá diante de Pilatos, ele ainda responde: diz, olha, eu vim para uma finalidade, e eu vim para ser rei, mas o meu reino não é deste mundo, e eu tenho que falar. E eu falei para as pessoas que o meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos pergunta: mas você é mesmo rei? Ele diz: é claro que eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Ele nunca deixou de falar isso. Ele não era dessa geração humana, ele era Deus. Portanto, o remanescente não deve se impressionar por ser minoria, ainda que em cada 100 pessoas que esteja pregando uma coisa, você seja o único que esteja destonando, porque você está vendo na palavra que é diferente. Não ceda aos 99 que está falando diferente, prossiga. A palavra tem que ser pregada. Irmãos, a salvação não é privativa, não está ligada necessariamente àquele que apenas diz que Jesus é o Senhor. É preciso, como disse Jesus, é preciso, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de pessoas alcançadas pela graça da misericórdia de Deus, e estas pessoas guardam os mandamentos de Deus, obedecem a Deus. Não é isso que Jesus falou? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E aí você pode pensar: mas o pastor já falou tantas vezes sobre esse texto nesses últimos tempos. É isso mesmo que nós estamos falando, porque nós não podemos nos iludir e entrar com a multidão e dizendo Senhor, Senhor. Não. Veja, nós não estamos condenando multidões e dizendo que multidões, em se tratando de multidão ou de grandes igrejas, estão perdidas. Não. O que nós estamos a falar é que a pregação segundo a vontade de Deus, que atende o ensinamento daquilo que efetivamente é a vontade de Deus, não parece estar com a maioria das pessoas que pregam. É preciso, então, estar atento à palavra de Deus e aprender dela. Na reflexão 1, por exemplo, a gente vai lembrar de novo que a chegada da Bíblia na mão ou nas mãos de milhões de pessoas deu a todas essas pessoas, a todos esses milhares, de conhecer e crer em Jesus Cristo. Isso é uma grande bênção, já falamos isso em outras oportunidades. De algumas gerações que viveram antes de nós, temos lido sobre sua pregação, tendo como fundamento aquela célebre e bela declaração dita pelo apóstolo ao carcereiro: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O apóstolo falou mesmo isso. Mas em tempos pós-reforma, conhecemos bem o discurso dos pregadores do Evangelho que se utilizam dessa frase, dessa afirmação feita ao carcereiro para dizer para as pessoas: olha, basta você crer em Jesus, é Cristo que te salva. E nós não temos dúvida disso, mas não precisa mais nada. Essa ideia parece correta, parece apenas, mas uma boa análise do texto mostra outra verdade. A verdade que motivou o apóstolo a dizer, por exemplo, aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo a sua casa, é que naqueles tempos o desafio dos pregadores, como os apóstolos, os anunciadores de Jesus Cristo, nós já falamos também isso em outra oportunidade. O desafio dos pregadores do Evangelho daqueles tempos era convencer
às pessoas de que aquele chamado Jesus, que há pouco tempo, há poucos anos, há poucos dias havia sido morto, aquele era o Messias. Era preciso que as pessoas se conscientizassem que Jesus não foi um judeu qualquer, que Jesus não foi mais um conterrâneo deles. Paulo aqui estava falando a judeus. Então, aquele Jesus, aquele judeu, aquele nazareno, ele não era apenas um pregador um pouco diferente. Como, por exemplo, um pouco diferente era João Batista, mas João Batista, sim, era apenas um pregador, um homem pregador que anunciava o Messias, mas Jesus era o próprio Messias. Então não bastava as pessoas ficarem dizendo que eles criam na lei, que eles criam na palavra, que eles estavam seguindo aquilo que a palavra estava dizendo, porque eles precisavam entender que Jesus era aquele de quem a palavra, a lei e os profetas anunciavam. Então era preciso dizer para as pessoas que Jesus era o Filho de Deus. Em Atos, no capítulo 8, nós temos aquele encontro com o eunuco. A gente sabe a história. Filipe foi pregar para o eunuco. Ele se aproximou daquele homem, o eunuco lia o profeta Isaías, e Filipe se aproxima daquele eunuco e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: não estou, preciso de ajuda. E Filipe anunciou a partir daquele texto, ele lia o profeta Isaías, capítulo 53, que nós temos como capítulo 53. E depois de Filipe expor para ele de quem o profeta estava falando, o eunuco creu. Mas creu em quem? Em Jesus. Ele já era crente, mas ele creu em Jesus. E ele quis se batizar. E quando ele fala no capítulo 8, por exemplo, o verso 36, e indo eles caminhando, quer dizer, o eunuco e Filipe, chegaram a um lugar que tinha água, e o eunuco falou: aqui tem água, olha, eu quero ser batizado. E Filipe disse: tudo bem, eu posso te batizar, é lícito, se você crê de todo o coração. E ele respondeu e disse: olha o que ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este era o desafio. Nós hoje, quando pregamos a palavra, nós não perguntamos se as pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus. Claro que nós cremos, porque Jesus se transformou numa história viva, está aí na mente, nos lábios das pessoas. Mas não é necessário hoje a gente convencer as pessoas pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Hoje a nossa ênfase da pregação é outra. Não porque Jesus não tem mais aquela função, aquele papel importante. Jesus é o Salvador, da mesma forma. Mas as pessoas acreditam em Jesus. Mas a questão está em que as pessoas precisam ser esclarecidas sobre a verdade da palavra de Deus, que deve ser a baliza que vai nortear a vida daqueles que creem em Jesus. Então, crer em Jesus, a nossa geração acredita. É muito comum, você pergunta: você crê em Jesus? E claro que eu acredito, mas continua na sua vida. Não basta crer no Senhor Jesus, acreditar que Ele é o Filho de Deus, que a nossa geração acredita, mas é preciso fazer a vontade do Pai que está no céu. É isso que Jesus vai falar, e é isso que nós estamos dando ênfase, para que os irmãos, todos nós, possamos estar atentos, entendendo a palavra do Senhor para nós. Na sequência 1, a gente vai dizer que nas revelações dadas a João, registradas lá no Apocalipse, observa-se com muita clareza que a Igreja de Cristo seria severamente perseguida e sem tréguas. Os tipos de forças que se levantariam contra a Igreja seriam também diversas, teriam origens e manifestariam de formas diferentes. Entretanto, a
causa e a origem de todas elas sempre foram as mesmas. Aquele que enganou Eva lá no Éden, mas que não teve suas investidas totalmente vitoriosas, porque as investidas daquele que enganou Eva, o adversário nosso, Satanás, ele teve as suas investidas parcialmente frustradas, porque ele não conseguiu destruir, como era a sua intenção, a coroa da criação. Entretanto, embora lá no Éden ele não conseguiu totalmente o seu intento destruir o ser humano, ele nunca, entretanto, desistiu de seus intentos. Enquanto não fosse destruído, e ainda ele não foi, ele não desistiria, como não desistido tem, de seus intentos malignos contra os filhos de Deus. É o que está aí no capítulo 12 do livro do Apocalipse, nesta figura da mulher e do dragão, e dizendo que o dragão ele se levantou contra a mulher, a igreja, e veja só o verso 17: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem é o resto? É o remanescente. Quem é o resto da semente da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Lembra lá no começo, nós falamos que remanescente lembra resto, sobra, uma pequena parte considerado o todo. E a guerra do diabo contra o remanescente é exatamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, a palavra de Deus, a lei e os profetas, elas continuam na sua plena validade e alcance daqueles que se dispõem a servir a Jesus. Eu creio em Jesus, mas Jesus não anulou a lei e os profetas. Pelo contrário, eu só tenho condição de conhecer meu Jesus se eu der atenção à lei e os profetas. Jesus falou assim na sua palavra: vocês têm examinado as Escrituras porque elas testificam de mim, só que vocês não creem em mim, não é? As Escrituras, a lei e os profetas falam de Cristo. A personagem central da lei e dos profetas é Jesus. A personagem central dos evangelhos e das cartas e do Apocalipse, depois tendo passada a vida terrena, humana de Jesus, a personagem principal continua sendo Jesus Cristo. Jesus é a personagem principal desde o Gênesis até o Apocalipse, e nada é desprezível. E o remanescente sabe disso, e o diabo também. Por isso ele foi fazer guerra, e ele tem feito guerra. Ele foi fazer no sentido da visão que João teve, lá do capítulo 12 do Apocalipse. Mas nós estamos vivendo esta guerra. Não basta dizer que Jesus é o Senhor. O diabo também sabe que Ele é. Por isso ele faz guerra contra aqueles que creem em Jesus e guardam os seus mandamentos. Na reflexão 2, o povo de Deus, a gente está dizendo, sempre foi pequeno, comparado às multidões que estão à sua volta. E conosco, vamos pensar, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, no planeta, quantos são os reais servos de Deus? Seriam multidões? Multidões sempre esteve falando, sempre esteve ao nosso redor. Lembra do julgamento de Jesus? Pilatos foi o único que tentou dissuadir as pessoas e dizer: eu não vejo mal nenhum nesse homem. E a gente lê lá que as multidões, a multidão enfurecida, gritava: solte Barabás e crucifique a Jesus. É assim. As multidões nunca tiveram a autêntica compreensão
entendimento daquilo que é a palavra de Deus. Nós não temos como saber ao certo quantos e quais crentes estão de fato escondidos em Deus. Mas o que nós devemos pensar e ter em mente, manter em mente, é que nós só teremos a salvação se nós formos realmente crentes segundo a palavra de Deus. Irmãos, não basta crer em Cristo. Repito, os demônios também creem, a Bíblia fala isso. É preciso ver que a nossa vida está a depender exclusivamente, porque crer em Cristo nós já cremos. Um ótimo acontecimento que se deu conosco, uma ótima iniciativa, cremos em Cristo, mas a nossa vida está escondida na palavra de Deus. Jesus disse: é preciso fazer a vontade do meu Pai que está no céu, para eu reconhecer essa pessoa como benditas do meu Pai. Não basta crer em mim, não basta expulsar demônio no meu nome, fazer maravilhas, não basta. É preciso que essas pessoas façam a vontade do meu Pai que está no céu. Aí na reflexão 1 a gente sugere que a gente leia Isaías capítulo 10, versos 21 e 22, e depois para a gente pensar assim: olha, foi uma multidão de israelitas que deixou o Egito. Os comentaristas falam em milhões, 3 milhões de pessoas, talvez, 2,5, enfim, era uma multidão. Mas olha o que diz Isaías capítulo 10, versos 21 e 22. Os resíduos se converterão, verso 21, ou o remanescente, o resto, apenas uma pequena porção. Sim, ele confirma, os resíduos de Jacó, este pequeno povo, ou esta pequena quantidade de pessoas é que se converterá ao Deus de Israel, ao Deus forte. E ele justifica: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o resto se converterá, apenas uma pequena porção. E quando a gente lê isso, a gente lembra das pessoas dos judeus. Está falando aqui dos descendentes de Judá, Israel, aqui como chamamos comumente. E a gente lê esse texto e a gente volta para Jesus. Jesus foi para o céu e ele deixou uma multidão. Na verdade, a palavra multidão aparece até com uma certa ironia aqui, porque pouco mais de 100 pessoas creu em Cristo, estava ali no cenáculo, foi para o cenáculo. Todo Israel, a multidão dos israelitas, eu não sei qual era a quantidade de israelitas da nação Israel, quantas pessoas, quantos milhares eram, mas apenas pouco mais de 100 deram atenção para Jesus e foram para o cenáculo, pouco mais de 100 pessoas. É preciso prestar atenção. Na sequência 2, a gente vai lembrar que Spurgeon comparava a igreja a um jardim. Achei interessante isso. Então, dizia ele, o jardim nunca foi e nunca será um vasto campo. Quando a gente fala de jardim, nós estamos falando sempre em uma pequena área destacada de uma área muito maior. O jardim é uma minúscula parte do todo. Entenderam? Então, o jardim, a igreja é um jardim, na comparação que Spurgeon fez. Achei muito bonito isso e muito verdadeiro isso. A fazenda é enorme, a área cultivada é enorme, mas o jardim é uma minúscula parte, um pequeno canteiro. Isto é a igreja comparada à população do planeta, de cada geração. Pequenas porções. Paulo também usa um outro comparativo, ele fala da igreja como um exército.
O exército é uma pequena parte, uma minúscula parte da nação. A maioria do povo não é o exército. Paulo fala que a igreja é comparada a um exército. E quando ele escreve para Timóteo, ele dá essa ideia: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. O soldado de Jesus é o integrante do exército que é a igreja. E ele diz: ninguém que milita se embaraça em negócio desta vida. E ele faz isso apenas para agradar aquele que o alistou para este exército. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. É isso, irmãos. A igreja, Spurgeon compara ela a um jardim, uma pequena porção, reservada, cultivada numa área muito maior. Paulo fala da igreja como um exército. O exército é uma parte ínfima da população de um país. Comparado ao todo, é muito pequeno. Sim, a evidência de que são poucos os fiéis e leais servos de Deus parece sempre ter sido uma inquietação para os que pensam sobre a salvação. É o que nós dissemos aí na reflexão 3 para a conclusão. O próprio Jesus foi abordado sobre isso, e a resposta que ele deu parece apontar para a triste realidade: os salvos sempre serão poucos. Eu digo salvos sempre serão poucos porque devemos considerar os salvos na nossa geração, em cada geração. E olha o que ele vai dizer aí. Já falamos no capítulo 7 de Mateus, como já nos referimos ao início da nossa reflexão aqui. Já falamos sobre esse texto outras vezes. Mas olha o que Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Irmãos, eu não posso parar de falar. Esta palavra de Jesus não é uma referência do mundo. O mundo são multidões. Mas quando Jesus diz que o caminho largo, a porta larga, o caminho espaçoso, é o caminho que multidões têm entrado por ela, Jesus está falando isso. E no verso 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontrem. Vamos ficar só nos versos 13 e 14, mas você lê em casa aí até o verso 23. Porta apertada, porta estreita. Não porque é difícil fazer aqui a vontade do Pai, mas porque é cômodo para a maioria das pessoas fazer a vontade do Pai, mas do seu jeito. Fazer a vontade do Pai da sua maneira. Isso se chama iniquidade. Estar ligado à vontade do Pai, mas fazê-la do meu jeito. Faço como eu entendo que deve ser, como eu acho que eu consigo fazer. Portanto, vamos estar atentos. Os filhos de Deus são poucas pessoas. Aqueles que herdarão a salvação são poucas as pessoas em cada geração, comparada à grande multidão que nos cerca no nosso dia a dia. E a gente finaliza com aquela visão de Jesus, do capítulo 9 de Mateus, e o verso 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, a grande multidão não tem pastor. Tem mercenários, pessoas que ensinam o que a Bíblia não ensina. Pessoas que não ensinam o que a Bíblia ensina. São multidões desgarradas, perdidas, que vagueiam como ovelhas que não têm pastor. Que nós possamos estar atentos ao pastor Jesus Cristo. A sua palavra nos basta. A sua orientação nos basta. A sua indicação nos basta. E não nos esqueçamos, ainda que os que
pregam e anunciam Cristo sejam multidões e multidões. Somente o remanescente será salvo. Que eu e você possa ser um deles, dos remanescentes. Pela obediência, pela atenção, pelo cuidado de fazer a vontade do Pai que está no céu. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.